Olá a vocês, e continuamos com a nossa série de vídeos, já caminhando bastante e começando a introduzir algumas coisas mais específicas sobre o tarô que nós estamos fazendo, um novo tarô, o Catavento. Toda essa introdução foi para mostrar os princípios básicos em que a gente se apresentaria numa certa dissidência, num certo corte com o que a gente entende como o tarô tradicional, embora ele tenha várias releituras de muitas formas, né? Existem vários tarôs, mas nós, pelo menos dentro da nossa lógica, a gente sente que se coloca numa certa cisão, que seria fazer um tarô que se assumisse enquanto construção histórica e responsável pelo seu papel nas relações que ele estabelece, portanto, nas relações sociais e, portanto, no seu papel político-social também. Né? Recuperando um tipo de relação com o tarô e entre as pessoas que lá estão envolvidas, sejam elas quais forem, pode ser uma pessoa consultando o tarô, mas uma relação que traga a essa pessoa a condição de sujeito da sua história, de construtor da sua história, resgatando a sua responsabilidade, como também a sua autonomia, a sua independência, a sua responsabilidade, como eu coloquei, né? Bom, nesse caminho, a gente diria que esse tarô, que a gente traz como que recuperando o seu espírito inicial, que era revolucionário, ao recuperar esse espírito revolucionário, que era de contestação de uma ordem estabelecida e opressora, que fazia das pessoas envolvidas objetos, sim, ao recuperar esse espírito, ele assume novamente um espírito que foi seu, que é um espírito quixotesco, de se fazer enquanto uma proposta utópica, porque vai contra aquilo que já está estabelecido. Nós sabemos que tudo da nossa realidade humana, dentro da nosso convívio social, dentro da nossa estrutura psicológica, inclusive, que se formou através da socialização, está marcado pelo afastamento, pela fuga dessa dor existencial, essa da qual a gente foge e busca mil recursos que nos alienam para a gente fugir da incerteza, da dor da incerteza, da insegurança. Que essa insegurança que no momento atual em que estamos vivendo está mais do que nunca tão acesa. Então tudo aquilo que possa nos garantir que nada vai nos acontecer, que os fatos vão ser do jeito que a gente quer, a gente busca como uma muleta, né? Para que a gente se sinta um pouco mais seguro e não tenha tanta ansiedade, tanta preocupação. E nós estamos trazendo um tarô que tem uma proposta diversa, que nos dê estrutura para o enfrentamento dessa incerteza, e que não ficássemos tão alienados dessa realidade irreversível e nos estruturássemos para ela, um tarô que nos ajudasse a nos tornar seres que dessa forma incorporam em si mesmos essa força de enfrentamento da vida e não são tão facilmente manipulados por essas promessas de que o futuro será garantido, de que as coisas vão estar boas. Ele não vai ser tão facilmente presa desses encantamentos que nos compram, sim, um sentimento de paz que a gente possa ter, que é ilusório. Um sentimento de certezas que sempre será ilusório. Então, nesse sentido, que a gente apresenta o tarô Catavento, sim, que é o tarô da consciência, que nos resgata essa consciência dessa dor estrutural, existencial, como eu coloco, primordial, que é o dor do viver, a dor do viver. Então, ele, ao nos resgatar, ele recupera esse espírito quixotesco, né?
Tanto que o Mário, o Mário é esse artista plástico que está fazendo as cartas do tarô, ele fez um símbolo para esse nosso tarô catavento, que seria o que o representa, que nada mais é do que baseado nessas quatro, talvez, categorias, seriam o quê? Os quatro naipes, as quatro funções da psique de Jung, os quatro elementos básicos, em suma, tudo aquilo que já estava presente no tarô. Mas assumindo como sendo as pás do moinho, as pás, né, do moinho que está girando e que, de certa forma, representam para Quixote o grande monstro a ser enfrentado. Aquele que as pessoas, de modo geral, não veem, mas que ele, Quixote, vê. Então, nós estamos recuperando não aquilo que é o explícito, mas o que está por trás. Aquilo que todo mundo vê como um moinho, na verdade, era um grande monstro. Aquilo como todo mundo vê algo fácil da gente enfrentar, que é essa dor existencial, a gente vê como um grande problema. Então, recuperando esse espírito quixotesco, essas quatro pás que estão girando, que vão pegar as quatro cores, inclusive, do tarot catavento, tipificando os quatro momentos da consciência, também correspondem, ao mesmo tempo, como um moinho, a um catavento, fazendo disso algo mais suave, como uma criança que se assume novamente livre por enfrentamento da vida e sem medo, que é o espírito que a criança tem, que depois que a gente é socializado, a gente começa a se sentir tão inseguro frente à realidade desafiadora e a gente começa a se perder de si mesmo, com medo da existência. Quanto mais a gente se dopa com aquilo que a sociedade nos apresenta para nos alienar dessa dor existencial, mais enfraquecidos, na verdade, nos tornamos e mais afastados de nós próprios. Então, o tarô catavento e a ideia de catavento nada mais é do que essa ligação com Quixote. Tanto que nessa imagem que o Mário fez, ele usou um texto de um rascunho meu, que estava falando exatamente sobre essa ideia de Quixote. Ele fez uma colagem, e se vocês prestarem bem atenção, que são as quatro pás do moinho girando, ou um catavento girando, e tem um texto por trás, é uma espécie de uma colagem, que foi feita mesmo, e que é nessa colagem vocês veem algo escrito sobre Dom Quixote, sobre esse espírito quixotesco que a gente tenta trazer de volta ao tarô, exatamente aquilo que ele tinha no seu início, quando ele iniciou. E é por esse motivo que o nosso caminho vai percorrer a lógica desse giro, dessa roda, desse giro desse catavento, desse giro desse moinho, dessas quatro pás, né? Que são os quatro grandes momentos da consciência. Claro que eu vou fazer um vídeo mais específico apresentando maiores detalhes sobre o tarot catavento,
Mas eu queria resgatar a ideia de Dom Quixote, né, desse espírito quixotesco, que mais do que nunca eu acredito que renova o tarô, que faz com que ele seja de fato revolucionário e traga algo novo. Independentemente de você adotar esse tarô novo catavento, é óbvio que você que já está acostumado com uma leitura e com tudo aquilo que as cartas dizem, pode emprestar do catavento, retirar do catavento um novo enfoque para as mesmas coisas que você já faz, uma dimensão nova, colocar um sabor um pouco mais revolucionário e quixotesco na leitura que talvez fosse um tanto fechada e determinista que até então você fazia das cartas e que impregnava a relação que você não só estabelecia com ela, com elas, com as cartas, mas também a relação que você estabelecia ao ler para alguém o tarô, com essa pessoa. Né? Então, há um espírito que vai muito além do simples adotar um novo tarô, que é o que eu apresento, mas é simplesmente conhecer outras dimensões para vocês que já professam na área do tarô possam acrescentar aquilo que já fazem, um outro olhar que eu acredito que vai trazer uma perspectiva completamente diferente, embora não negando os princípios básicos do que você já tem. Então, é um caminho ascendente. Só que um caminho ascendente nem sempre é linear. Às vezes ele tem desvios, às vezes ele tem recuos para se lançar mais além, para uma estrada completamente diversa. Então, eu tenho essas nuances de desvio do caminho que acrescentam a esse mesmo caminho maior profundidade, maior efetividade, maior sentido e principalmente maior compromisso humano, histórico, social, que é o que a gente busca, não é? Então, eu acho que este vídeo traz um pouco mais do catavento, mas amarrando com os vídeos anteriores. Nesses vídeos anteriores nossos, que estão nessa nova fase em que falamos especificamente e apresentamos a vocês esse novo tarô, esse novo trabalho, Catavento, o tarô da consciência. Um grande abraço para vocês e obrigado por esse papo, tá bom? Até o próximo vídeo.